não liguem muito para o fundo sonoro atrás da gravação dessa aula, tá bom? Então vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar a tela da aula, o slide? Sim. Sim. Então, beleza. Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre fundamentos de química, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre os compostos, né, e como calcular a fórmula empírica e fórmula molecular desses compostos. Tá? Então, um composto, para a gente entender o que seria, né, a gente começa então com uma definição, né, uma definição científica do que seria um composto. A gente considera ele como uma substância eletricamente neutra, né, que é formada por dois ou mais elementos diferentes, tá bom? Então, sempre que você considerar um composto, vai ser aquela substância que é formada por dois ou mais elementos. Pode ser 3, 4, 5, não interessa, desde que o número mínimo de elementos diferentes seja 2, tá bom? E cujos átomos desses elementos eles vão estar em proporção definida, por exemplo, eles vão estar em uma proporção, por exemplo, um átomo de oxigênio para 2 de hidrogênio, como no caso da água, ou 2 átomos de hidrogênio para 2 átomos de oxigênio, como, por exemplo, no caso da água oxigenada, tá bom? Então, um composto é assim, vai ser uma substância que vai ser eletricamente neutra, vai formada por dois ou mais elementos químicos diferentes, e eles vão estar sempre em uma proporção definida, tá bom? Eu coloquei aqui o exemplo da água, a água comum, normal, que nós bebemos, né, e absorvemos no nosso corpo, e a água oxigenada, né, que você usa para pintar os seus pelos, ou às vezes para tratar feridas, limpar de bactérias, ou fazer uma limpeza ali em geral, tá bom? Então, vocês observem bem que ambas as moléculas têm hidrogênio e oxigênio, ou seja, elas estão dentro da categoria de composto, porque tem dois elementos químicos diferentes, que é o oxigênio e o hidrogênio, tá bom? Mas só que eles estão o quê? Em uma proporção definida. No caso da água, você tem o quê? 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. No caso da água oxigenada, você tem 2 átomos de hidrogênio para 2 átomos de oxigênio, tá bom? Então, as características do composto é isso. Você não pode, por exemplo, se você colocar 2 oxigênio aqui, você vai ter água oxigenada. Oi, Então, professor, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Então, a gente está iniciando aqui a aula, tá bom? Tudo Ok. certo? Tá tudo certo por aí com as atividades de álgebra linear? Para falar a verdade, eu ainda, quer dizer, eu ainda nem comecei a fazer, né? Mas em Não, breve eu vou começar a fazer. Desculpa, não, muito trabalho, acabei esquecendo. tá bom, sem Mas problema. eu, assim que eu terminar, eu vou dar uma olhada ainda hoje, se possível. Ok. Então, eu tô iniciando aqui a aula, né, e tô falando sobre compostos, né, definindo compostos, que é justamente a classe aqui de substâncias que nós vamos tratar hoje na aula, tá? Então, eu tô falando que ela é uma substância elétrica, composto é uma substância eletricamente neutra, né, formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. E aqui, sempre eles estão, esses átomos, né, desse composto em uma proporção definida. Eu falei da água, né, que ela tem uma proporção de átomo de oxigênio para hidrogênio sempre de 1 para 2. E na água oxigenada você tem 2 oxigênios para 2 átomos de hidrogênio. Vocês observem bem que ambas as propriedades desses tipos de compostos são totalmente diferentes, tá bom? Justamente por causa dessa proporção que vai caracterizar cada um desses compostos. Bem, os tipos de compostos que podem ser encontrados na natureza podem ser em forma de molécula, né? Que vai ser um grupo discreto de átomos ligados em um arranjo específico. Aqui eu coloco uma molécula, por exemplo, aqui em cima, ó, do dióxido de carbono. Água, tá bom? Aqui tem a molécula do gás de nitrogênio e aqui tem a molécula da sacarose, né, que é do açúcar, aquele açúcar que você toma com café ou com chá durante o seu café da manhã, tá bom? Então, um composto pode ser uma molécula nesse sentido, né, que vai ser um grupo discreto de átomos ligado em um arranjo que é bem específico, bem definido.
Tá? Então, logo um composto molecular, ele vai ser formado justamente por essas moléculas eletricamente neutras. Se vocês observarem bem, em cada uma dessas moléculas não apresenta nenhum tipo de carga, nem positiva nem negativa. Por isso que eu falo que, no caso de moléculas, são formados, um composto molecular são formados justamente por esses tipos de moléculas eletricamente neutras, sem cargas. Já um composto, ele também pode ser um íon, né? Pode ser encontrado numa forma de íon, que vai ser um átomo, né? Ou um grupo de átomos com carga positiva ou negativa. E um composto iônico, na verdade, é formado por esses por íons, né? Positivo e negativo, em uma razão, né, que é definida, uma proporção já bem estabelecida, tal qual, no geral, né, ele vai ser também eletricamente neutro, mas ele vai ser formado por íons. Por exemplo, o sal de cozinha que vocês estão observando aqui, que eu coloquei como exemplo, ele é um sólido cristalino. E ele é formado por um arranjo tridimensional de átomos de sódio com carga positiva e átomos de cloro com carga negativa, tá bom? Então, ele é um exemplo de um composto que nós denominamos de composto iônico. Por quê? Porque ele é formado por íons de carga positiva e negativa, arranjados tridimensionalmente em uma razão que faz com que o composto como um todo seja eletricamente neutro, tá bom? Então, existem esses dois tipos de compostos. Vocês estão conseguindo ouvir detalhadamente o que eu estou falando? Porque eu estou ouvindo umas interferências aqui no meu microfone. Estão conseguindo? Tem hora Sim. que falha assim, Sim, não dá para ouvir, aí depois volta de novo. pra mim tá ok, dá pra ouvir legal. Aqui no meu, tipo, dá pra ouvir sim, só que meio que tá um pouco tremendo, assim, aí às vezes falha, às vezes dá pra ouvir bom, aí tem hora que dá aquela falhada, mas tô conseguindo compreender. Acho que eu sei por que é, porque eu estava usando um microfone aqui, ele geralmente causa interferência, né? Porque é via Bluetooth. Mas eu espero que pelo menos o conceito de compostos e os tipos de compostos tenham ficado claro, tá bom? Eu desliguei agora o microfone para ficar melhor. Então, vou lá continuar a aula. Então, vamos lá, né? Então, moléculas e compostos moleculares, a gente vai aprender agora, do ponto de vista químico, como que a gente vai representar esses tipos de compostos, tá bom? Quando a gente fala de molécula ou compostos moleculares, a gente representa eles por meio de fórmulas químicas. Vocês não têm na matemática fórmulas matemáticas que são uma combinação ali de variáveis para representar ou para descrever uma determinada variável que você procura? Na química é a mesma coisa. Para você representar uma molécula, um composto molecular, você vai precisar do que nós chamamos de fórmulas químicas, tá bom? Fórmulas químicas. Certo? Então, o que é uma fórmula química? Fórmula química de composto, ela vai representar a composição em termos de símbolos químicos, tá bom? Ou seja, em termos de símbolos químicos que vão representar os elementos químicos que compõem aquele composto. Lembre-se da definição, né? Que composto é o quê? É formado, né, por dois ou mais átomos de elementos químicos diferentes que têm uma proporção ali bem definida, tá bom? Então, quando nós escrevemos uma fórmula química, a gente vai representar a composição daquele composto em termos de símbolos químicos, ou seja, dos átomos, certo? De cada elemento que compõe aquele composto. Aqui eu coloco um exemplo, por exemplo, da serotonina, né? A serotonina é o hormônio do sono, né? Que você tem que produzir durante a noite para você conseguir dormir. Muitas pessoas não conseguem desenvolver esse hormônio porque ou estão em contato direto ali com a luz, ou é um problema hormonal mesmo e tem dificuldade de dormir, mas basicamente na química nós denominamos esse hormônio aqui que é responsável pelo sono, né, que você consiga dormir à noite, a gente chama de serotonina,
serotonina, tá bom? E para representar esse hormônio, nós usamos, então, as fórmulas químicas, né? A fórmula química da serotonina, que nós escrevemos em termos de símbolos químicos ou de composição ali de cada elemento químico, é dado por essa primeira expressão aqui, ó. Vou até sublinhar aqui, ó. Essa primeira expressão aqui, ó. Essa primeira expressão tem o quê? Tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio aqui, tudo em maiúsculo. Aqui no subíndice, né, que está bem pequenininho, é o número de átomos de cada elemento químico ali que compõe aquele composto. Por exemplo, aqui tem 10 átomos de carbono. Quantos átomos de hidrogênio? 12. Quantos átomos de hidrogênio? 2. Quantos átomos de oxigênio? 1, tá bom? Então, essa é a composição aqui que nós escrevemos da serotonina, tá bom? A composição dela em termos dos elementos químicos que compõem esse tipo de hormônio, tá bom? E nós chamamos isso aqui de fórmula química. E essa fórmula química, ela tem um nome especial, que nós denominamos de fórmula molecular, tá bom? Na fórmula molecular, ela mostra quantos átomos de cada elemento estão presentes em uma única molécula do composto. Observem bem que eu falei para vocês. Então, ela está especificando quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de nitrogênio e quantos átomos de oxigênio tem nesse composto chamado serotonina, tá bom? Existe também um outro tipo de fórmula química chamado fórmula estrutural. Na fórmula estrutural, ela vai indicar como os átomos estão ligados, tá bom? Por exemplo, se é por uma ligação simples, por uma ligação dupla ou tripla, tá bom? Mas ela não vai mostrar o seu arranjo no espaço tridimensional. Então ela vai mostrar o tipo de ligação ali, como que esses átomos estão ligados, mas não mostrar o arranjo tridimensional. Se você observar bem, a única figura tridimensional dessas duas aqui é essa aqui, ó. Então, nós sabemos que não é essa representação aqui da fórmula estrutural. É justamente essa aqui, porque ela está num arranjo bidimensional, tá bom? Ela mostra o tipo de ligação aqui, ó, como os átomos estão ligados, o nitrogênio está ligado ao carbono, tá? E o carbono está ligado a outros hidrogênios, aqui tem uma ligação dupla, aqui tem um anel benzênico, tá bom? Então, essa mostra justamente como esses átomos estão ligados, mas não está demonstrando seu arranjo tridimensional. Existe também a fórmula química representada pelos modelos tridimensionais, né? Nos modelos tridimensionais, eles normalmente são feitos por programas de computadores, né? E aí a gente utiliza os modelos de bolas cheias, que estão representando aqui cada átomo, e os modelos de bolas e palitos. No caso, esse aqui é a representação do modelo tridimensional. No modelo tridimensional vai mostrar o arranjo ali tridimensional dos átomos na molécula. No caso aqui é o hormônio serotonina, tá bom? Então tem 3 formas de você apresentar a fórmula química do composto serotonina, ou da água, ou de qualquer outro composto que a gente já exemplificou nessa aula, tá bom? Então tem essas 3, fórmula molecular, fórmula estrutural, que é bidimensional, tá bom? E os modelos tridimensionais, que são representados geralmente por modelos de bolas cheias e modelos de bolas palitos. Então, a primeira atividade aqui para vocês nessa aula é justamente escrever a fórmula química de cada estrutura, né? Qual seria a fórmula química de cada uma das estruturas? No caso aqui, o que eu peço, o tipo de fórmula química seria, vou até colocar aqui, ó, fórmula molecular, tá bom? Então, vamos lá. Nas seguintes estruturas moleculares de bolas e palitos, a cor cinza indica o carbono. Então, a cor cinza, qual é? Essa aqui, ó. A cor cinza indica o átomo de carbono, que é representado pela letra C. A cor vermelha, o oxigênio. Então, aqui é representado pelo O, oxigênio. E a cor branca, hidrogênio, tá bom? A cor azul, nitrogênio, carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. E diz aqui que a cor verde é o cloro, mas não tem verde aqui
nessas estruturas. Aí eles falam aqui, escreva a fórmula química de cada estrutura. Vamos lá, é só identificar aqui. Eu já identifiquei a maioria, ó. Esses aqui são os átomos de hidrogênio, 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 né? De acordo com o enunciado do problema, hidrogênio, hidrogênio. Então, escreva a fórmula molecular dessa estrutura. Simplesmente você faz assim, carbono tem quantos? Tem 3. Então, carbono, opa, coloca 3. Aí você vai lá, vai ver agora, ver o número de átomos de oxigênio. Tem quanto? Tem 2. 2 átomos de oxigênio. Agora vê esse azul aqui. Ó. Esse azul aqui é o nitrogênio, não é? Então, tem quantos átomos de nitrogênio aqui nessa molécula? Apenas 1. Agora, some todos os átomos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem, então, 7 átomos de hidrogênio. Então, essa é a fórmula química ou fórmula molecular dessa estrutura aqui, ó. Tá bom? Deixa eu ver quem que está querendo entrar aqui na aula. Rapidinho. Ai, peraí. Tem um povo aqui que não está conseguindo entrar porque eu estou entrando no link errado, né? Deixa eu só fechar aqui. Ok. Até agora, tá tudo bem? Para realizar, para escrever a fórmula química do composto? Tá tudo bem? Vocês podem dar um feedback aí. E nessa aqui, da fórmula molecular, você pode escrever simplesmente dessa forma. Vamos lá. Você já identificou os átomos, né, de acordo com o problema. Então, tem C2, oxigênio aqui não tem, mas tem um nitrogênio, e o resto é todos de hidrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hidrogênio. Então, essa é a fórmula química, que no caso aqui é representado pela fórmula molecular desse composto. Tá bom? Até agora, tá tudo bem, pessoal? Ou não entenderam? Ou tá muito fácil? Não, professor, tá ótimo. Tá ótimo? Tá fácil. É. No começo tá fácil. Geralmente é assim mesmo, né? A tendência é ir piorando. Mas é bem fácil, né? Tá bem claro mesmo para vocês? Tá, professor, essa parte aí explicativa Sim. tá ótima. Então, Essa parte aí. Complica tudo. Tá. Daqui a pouco a gente vai entrar na parte de cálculo, tá? Então, o que eu vou fazer agora é parar a gravação dessa aula, tá? E depois iniciar a gravação de novo, para os vídeos não ficarem longos e pesados depois para os colegas acessarem. Vou só interromper aqui a gravação. Deixa eu interromper